nessa noite, primeira noite do mês de agosto, primeiro domingo do mês de agosto, a gente está iniciando uma série de mensagens, dos 10 mandamentos, e a gente vai fazer a leitura do texto sagrado no livro de Êxodo, capítulo 20, e eu vou te convidar, a partir dessa leitura, a termos um tempo de oração no Senhor. Êxodo, capítulo 20, nós leremos do primeiro versículo ao versículo 17, leremos o texto que nos ensina acerca dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, leremos do primeiro versículo ao versículo 17 do texto sagrado, e nós nos colocaremos diante de Deus em oração, pediremos a Deus por instrução a partir da sua lei. Está escrito, palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Até aqui a nossa leitura. Eu quero te convidar a orar, e ore pedindo a Deus para que, pela lei dele, no poder do Espírito Santo, a gente aprenda de maneira vívida a palavra de Deus. Senhor do céu e da terra, as nossas vidas estão reunidas aqui em nome de Jesus, e por causa do Filho dele, por causa da glória do nome do Filho dele, manifesta ao nosso coração um verdadeiro entendimento acerca da tua lei, a fim de que cada um de nós, aqui reunidos no nome do teu Filho, possamos responder ao Senhor em verdadeira adoração. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, fizemos a leitura do texto, iniciamos hoje, primeiro domingo de agosto, uma série de mensagens que vai correr durante todo o mês de agosto, 5 domingos, em que nós ensinaremos acerca dos 10 mandamentos. Nesta série nós buscaremos resgatar o ensino da vontade eterna de Deus. Os 10 mandamentos têm parte com a eternidade. O que Deus tem como desejo, como vontade eterna,
para os seus filhos, para o seu povo. Nós buscaremos descobrir as obrigações com relação a Deus, com relação ao próximo e em relação à sociedade. Deus estabelece obrigações para com o seu povo. E nós buscaremos ao longo desse mês de agosto, com a série de mensagens Os 10 Mandamentos, sondar o nosso coração, aplicar a palavra de Deus e adorá-lo firmemente. Pois bem, Êxodo capítulo 31, o versículo 18, vai dizer que o Senhor Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, em tábuas de pedra. Os mandamentos do Senhor foram escritos pelo próprio Deus. A lei de Deus foi escrita pelo próprio Deus, pela sua própria mão, e foi entregue aos homens. Entregue mais especificamente a Moisés, a fim de que Moisés transmitisse ao seu povo. Quando isso? A pergunta que nós fazemos, quando é que isso aconteceu? O versículo 2 traz para a gente um caminho para entender quando é que isso sucedeu. O versículo 2 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Bem, quando é que Deus entrega esta lei? Quando é que Deus escreve essa lei e entrega ao seu povo? Ele entrega depois de ter tirado o seu povo do Egito. Foram 400 anos de escravidão no Egito, servindo ao faraó. Dentro de uma cultura idólatra, uma cultura em que havia muitos deuses. Certamente essa cultura formou e educou o povo de Israel. Uma cultura idólatra não transmite outro ensino, senão um ensino idólatra. E Israel estava dentro desse contexto de idolatria. E sendo resgatado pelo próprio Deus, saindo do Egito, entrando agora no deserto, ali no Monte Sinai, o Senhor Deus vai dar a este povo leis que vão mostrar acerca da sua vontade eterna. Aquilo que Deus tinha desde o princípio para a sua humanidade. Leis que, conforme a gente aprende no Antigo Testamento, davam ao homem a condição de se relacionar com Deus, de se relacionar com o próximo e de se relacionar socialmente, de maneira que Deus seja glorificado. Então, a lei, ela é entregue ao seu povo depois deste povo ter sido tirado do Egito. Bem, a gente precisa voltar um pouco à história. Em Gênesis capítulo 1 e 2, a gente tem a criação. Deus cria todas as coisas e cria tudo muito bom. O homem e a mulher foram criados com potenciais para cumprir essas leis que aqui foram apresentadas a nós. Adão e Eva tinham, com a perspectiva da criação que era boa, o potencial para cumprir todas essas leis, para se manterem fiéis a estas leis, a desenvolverem as suas vidas a partir destes preceitos, todo um potencial de pureza para viver esse tipo de vida, esse tipo de lei santa, perfeita, pura, que o Senhor Deus deu a Adão e Eva. E deu também ao homem. Mas a gente vai aprender na queda, a partir da queda de Adão e Eva, ali no capítulo 3, dos versículos 4 a 6, a gente aprende que a inclinação do homem se tornou mal, perversa. Do capítulo 4, do assassinato do nosso irmão Abel, ao capítulo 6, quando a gente vai ter ali a preparação para o dilúvio, a gente vai aprender que a humanidade se tornou má, continuamente má, perversa. As suas inclinações, portanto, elas se tornaram opostas à lei, opostas a esse
propósito inicial de Deus, esse plano inicial de Deus, de o homem poder se relacionar com Ele, de adorá-lo em espírito e em verdade, do homem poder ter uma relação de descanso, de desfrutar de tudo o que Deus criou e santificou, de o homem poder desfrutar de um bom relacionamento com o seu próximo. Tudo isso se tornou maculado com a queda. Então, criação e queda se mostram para a gente anterior à entrega desta lei. Mas a gente vai ver então, no capítulo 12 de Gênesis, o início de um plano redentivo se revelando para nós. Deus chama Abraão para formar um povo, e a partir desse povo, uma longa trajetória vai revelar um plano de redenção. Deus quer fazer novas todas as coisas. E neste plano de redenção, Deus chama um povo para ser a vitrine desse plano eterno. O povo de Israel, aquela nação que nós chamamos a nação santa de Israel, foi chamada para ser vitrine para as demais nações. Pois a partir da lei que Deus concedeu ao povo de Israel, a conduta deste povo, a forma dele se organizar e se relacionar num governo teocêntrico, a forma de se relacionar com Deus por meio de leis cerimoniais e pela lei moral, os 10 mandamentos, a maneira como o homem lidaria com Deus e lidaria com os demais, mostraria para todo o mundo que existe um verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. As nações pagãs que adoravam os seus ídolos, sol, lua, o faraó e demais, um número inestimável, um número que não nos cabe contar, de deuses que a humanidade ao redor de Israel adorava, teria então Israel como vitrine de um povo monoteísta, ou seja, de um povo que tem um único Deus e que adora somente esse Deus. Então este povo, o povo de Israel, recebe essa lei e, para cumprir essa lei, revelaria como uma vitrine, seria quem revelaria a este mundo um relacionamento real da humanidade com Deus. Então a lei foi dada a este povo com esse propósito. E aí você pode perguntar, mas de que lei nós estamos falando? Existem 3 tipos de leis que foram dadas ao povo de Israel: a lei moral, os 10 mandamentos, a lei cerimonial, aquelas que o povo de Israel tinha para poder realizar o culto, todos os sacrifícios, o sacrifício de um cordeiro, o derramamento de um sangue, os umbrais que eram aspergidos, as aspersões, os elementos de culto, tudo aquilo que envolve a lei do Senhor tem a ver com o culto a Deus, o serviço a Deus. Uma vez que o relacionamento com Deus foi quebrado, para que haja um relacionamento, um novo relacionamento com Deus, Deus exige uma forma com a qual o homem vai poder se aproximar dele e servi-lo, as leis cerimoniais. E para que este povo fosse representado como povo de Deus, nós temos então uma teocracia, ou seja, um povo que recebe uma ordenança de Deus para que possa se organizar. Então a gente tem leis civis que são dadas ao povo de Israel. Leis que vão falar a respeito de território, como que a gente demarca o nosso território. Leis que dizem respeito a prejuízos, se porventura eu acabar matando o boi de algum vizinho, como que eu lido com isso? As demais nações não tinham esse tipo de lei. Era cada um por si. Já o povo de Israel recebe uma lei para viver diferente, para ser vitrine para as demais nações. Mas a verdade é que este povo, que viveu 400 anos no Egito, o contexto com o qual nós estamos lidando aqui, é tirado por Deus, recebe essa lei, mas falha no que diz respeito a mostrar para as demais nações
esse relacionamento real com Deus. A gente avança na história, porque a gente não para aqui. A gente tem a Bíblia e a gente precisa ter a Bíblia sempre observada em uma grande narrativa. A gente precisa olhar para a Bíblia como um todo, e não apenas blocos, apenas partes dos textos bíblicos. A gente precisa chegar a Jesus para entender os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, embora estejam no Antigo Testamento, eles precisam ser lidos hoje e entendidos a partir da revelação de Jesus. Diferente do povo de Israel, que ainda não havia sido manifestado o Messias prometido, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, nós hoje temos a revelação de Jesus. Então, a partir de Jesus, nós vamos aprender acerca dos mandamentos. Jesus, diferente da conduta moral do povo de Israel, ele foi fiel a Deus. Diferente do relacionamento com Deus, que Israel tinha um relacionamento corrompido, idólatra, Jesus ele se mantém um com Deus, em plena comunhão com Deus. Diferente da visão de reino com a qual Israel se desenvolveu ao longo do tempo, Jesus ele tinha a visão perfeita do reino espiritual, do reino de Deus, totalmente diferente. Jesus ele não apenas cumpre, como ele manifesta para o mundo todas as exigências de Deus que refletem a sua glória e a sua justiça. Então Jesus cumpriu o propósito que Israel não cumpriu. Jesus é aquele que manifesta para o mundo a revelação da glória de Deus e da justiça de Deus. Pelo seu relacionamento, pela sua conduta moral e pelo reino de Deus que se inaugura. E nós hoje? Como nós lidamos com a questão das leis civis quando a gente lê a Bíblia? Nós não somos mais uma teocracia. A igreja não olha para aquelas leis que nós encontramos no Antigo Testamento, leis civis que foram dadas ao povo de Israel, da mesma forma que Israel deveria cumprir. Nós não viveremos de acordo ou da mesma forma que nós encontramos aquelas leis civis. Nós também não adotaremos as leis cerimoniais, aquelas que dizem que a gente, para adorar a Deus, precisa fazer sacrifícios. Por que nós não fazemos sacrifícios? Porque o sacrifício que nos traz a paz estava sobre o Rei Jesus. E foi cumprido quando Jesus, naquela cruz, morreu pelos nossos pecados. Então, não há mais necessidade de sacrifício. Aquilo que nos separava de Deus, agora nos religou por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Agora temos paz com Deus por meio do que Jesus Cristo fez. Por isso, não há necessidade mais de sacrifícios, gente. A gente não precisa aspergir a nossa porta. Tem gente que, mesmo sendo crente, às vezes passa água benta na porta da casa para espantar mal-olhado. Essas coisas a gente não precisa, não. A gente não precisa de sacrifício nenhum para ter um relacionamento com Deus. Porque o que Jesus fez foi suficiente para que a gente pudesse ter um relacionamento com Ele. Agora, quanto à lei moral, os 10 mandamentos que foram dados ao povo de Israel, para a gente hoje não presta mais? Não serve mais para os nossos dias? Eu sei que muita gente, talvez até aqui no meio de nós, não sabe os 10 mandamentos de cor. A gente já nem olha para os 10 mandamentos como algo que tem valor para os nossos dias. A gente não tem ensinado os nossos filhos os 10 mandamentos, ensinado a decorar, a guardar no coração essa lei, a olhar para estas leis a partir do que Jesus inaugurou para nós. Os 10 mandamentos, eles ficaram de lado, ficaram aquém no contexto em que nós hoje estamos, em 2025. Como que fica a nossa vida? É a partir disso que a gente vai tentar, então, hoje refletir. O tema é a idolatria. Nós temos aqui de Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 17, os 10 mandamentos. Mas hoje,
a gente vai apenas olhar para os versículos 2 a 7, quando a gente tem os primeiros mandamentos, os 3 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás. E terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós queremos aprender então com esses 3 mandamentos e aplicá-los às nossas vidas. Bem, em primeiro lugar, a gente aprende com o primeiro mandamento, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. A gente aprende sobre soberania, sobre a soberania de Deus. Você conhece o que é soberania de Deus? O que é domínio, governo eterno? Mas, você crê nisso? Você crê na soberania de Deus? Porque o que está em jogo aqui é justamente acerca da soberania de Deus. Michael Horton, um teólogo, vai nos ensinar o seguinte, quero que você preste atenção, abre aspas. A raiz do equívoco para os pagãos em todas as épocas, incluindo os cristãos, relaciona-se com a soberania de Deus. No paganismo, há deuses para fazerem as pessoas felizes. No paganismo, Deus existe para os humanos, não as criaturas, não os humanos para Deus. Veja o que ele está dizendo aqui. No paganismo, Deus existe para os humanos, não os humanos para Deus. E aí ele diz, é como se Deus dependesse das criaturas para a sua felicidade, poder e sucesso dos seus planos. Fecha aspas. O que Michael Horton está ensinando a nós acerca deste mandamento é que nós temos um problema com o conhecimento da soberania de Deus e a fé na soberania de Deus. Essa é a raiz de todos os problemas com os quais nós acabamos nos entregando pela idolatria. Nós buscamos outros deuses porque não confiamos na soberania de Deus, no governo eterno de Deus, na sustentação, preservação de todas as coisas que Deus tem sobre tudo e sobre todos. É com base nessa perspectiva do Michael Horton que a gente, olhando para a história de Israel, vai perceber que esta nação falhou. Quando é que Israel falhou? Falhou quando agiu de uma maneira como que Deus existisse para o povo e não o povo para Deus. Assim a igreja se comporta hoje. A realidade das nossas igrejas se dá de tal forma, nós agimos como se Deus existisse para nós, e não como se nós existíssemos para Deus. A propósito, as Escrituras ensinam que a igreja é o corpo de Cristo, criado pelo próprio Deus, estabelecido pelo próprio Deus. Então, é Deus quem rege, é Deus quem governa a sua igreja. O que acontece aqui é o que nós normalmente falamos, e falamos mal. Geralmente a gente fala mal da religião ou religiosismo. O que é o problema da religião que nós encontramos aqui na história de Israel? É quando a religião ela se torna um meio de manipulação, de barganhas e trocas de favores com uma divindade. Esse é o problema da religião. Esse se torna o nosso problema. Quando a gente busca na divindade, busca em Deus algum tipo de troca de favores. A gente barganha, a gente quer manipular Deus. Sabe como? Sabe aqueles dias de caos? Aqueles dias assim de trevas na sua vida? E que aí você percebe que você não dá conta de resolver o problema, e aí você busca a divindade, e quando você busca a divindade, você busca dizendo assim: Deus, se o Senhor fizer isso por mim,
se o Senhor resolver esse problema por mim, eu paro de fazer tal coisa. Ou então, se o Senhor fizer isso por mim, eu passo a fazer isso ou aquilo. Isso é barganha. Deus não negocia com ninguém. Deus não faz barganha com ninguém. Deus não precisa de favores de ninguém. E quando a gente aprende sobre a soberania de Deus, e que existe um Deus que está governando sobre tudo e sobre todos, nós entendemos o nosso lugar, humilde lugar de criaturas que se aproximam diante de um Deus soberano, glorioso, que governa sobre tudo e sobre todos. Um teólogo de grande expressão do século passado, Abraham Kuyper, ele vai dizer que não existe 1 centímetro, 1 milímetro sequer no universo em que Deus ou que Jesus reivindique dizendo: isto é meu. Tudo, o céu e a terra, pertencem a Deus. Eu vou te convidar a abrir o texto de Atos, capítulo 17, onde o apóstolo Paulo vai trazer um ensino para nós acerca da soberania. Atos capítulo 17, a gente aprende com o apóstolo Paulo o seguinte, os versículos 24 e 25 do texto sagrado. Paulo falando no Areópago, dizendo acerca de Deus, anunciando sobre Deus, ou a glória de Deus, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não é servido por mãos humanas. Versículo 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais. Paulo está ensinando que Deus é soberano, porque Ele criou, Ele governa, Ele sustenta e Ele irá julgar todo o mundo. O Deus criador do céu e da terra, Ele não depende de você. Deus não precisa das suas mãos. Deus não precisa da sua criatividade. Deus não precisa da sua adoração, da sua música, da sua arte, dos seus dons. Deus não precisa da sua fé, da sua confiança, para Ele ser Deus. Ele é Deus e está governando sobre tudo e sobre todos. Deus não está procurando um lugar no seu coração para que você o eleja como Deus. Ele não é candidato a Deus, candidato a governar a sua vida, governar o seu coração. Ele é Deus, independente da crença, independente da religião. Ele é Deus que está governando sobre tudo e sobre todos. Independente se você serve ou não serve, independente se você é omisso ou não, se você é negligente, Deus não precisa de você. E este primeiro mandamento nos ensina isso: não terás outros deuses diante de mim. Deus não é servido por mãos humanas, como a gente vê em Atos 17, 25. Deus, Ele humilha quem Ele quer. A gente lê isso em Daniel capítulo 4. Deus, Ele endurece o coração de quem Ele quer. A gente vê isso aqui no livro de Êxodo, capítulo 14. Ele humilha, Ele endurece quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. A gente lê isso em Romanos capítulo 9, os versículos 14 a 18. Terei misericórdia de quem eu quiser. Ele é Deus. Não precisa da gente. Não precisa da reunião que a gente faz no domingo. Deus não está do trono acenando, implorando para você vir aqui no domingo. Você não precisa vir. Deus não precisa de você aqui.
Deus não precisa da gente aqui reunido, Ele é Deus. A gente precisa parar de entender e de achar que um movimento como esse vai atrair a presença de Deus, a glória de Deus, porque Deus vai nos ver aqui e achar bonitinho tudo que a gente está fazendo. Deus é soberano. Deus não faz barganha nem troca com ninguém. Ele é Deus. Ele é Senhor sobre tudo, sobre todos, sobre os céus, sobre a terra. Se Israel falhou neste mandamento, onde é que nós estamos falhando hoje? Queiramos então imaginar. Onde é que eu e você estamos falhando? Atos capítulo 2 vai nos ensinar, o versículo 36, que Jesus, Ele é rei sobre o céu e a terra. João capítulo 14, versículo 1, o Senhor Jesus vai dizer: crede em Deus, crede também em mim. Capítulo 6, o versículo 6 desse mesmo evangelho, o mesmo capítulo, o Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Capítulo 10, o versículo 30, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Judas, o versículo 4, a gente vai aprender que Jesus é o único Senhor soberano. O que significa dizer que Jesus é Rei soberano, a segunda pessoa da Trindade que recebe o nosso louvor. Onde é que nós então hoje erramos nesse mandamento? Porque se a gente olhar para esse texto friamente separado, destituído do Novo Testamento, a gente vai aprender lições de moral aqui. Não é isso do que a gente precisa. A gente precisa de Jesus. Os evangelhos, a Bíblia aponta para Jesus como sendo Deus encarnado, o Filho de Deus revelado, a segunda pessoa da Trindade, digno de todo louvor, que recebe todo louvor, honra, glória e adoração. É Ele, o Rei soberano, que merece ou que deve receber o nosso louvor e a nossa adoração. Onde é que a gente está errando hoje? A gente erra quando a gente entende que a gente precisa de Jesus e mais alguma coisa. Eu quero que você pense sobre isso. A Bíblia diz que só há um caminho, verdade e vida, e que não há salvação por meio de outro nome, senão por meio de Jesus. O que é que vai te salvar hoje? Dinheiro, saúde, o seu emprego? Percebe como que a idolatria entra sorrateiramente na nossa casa? Jesus e mais alguma coisa. Jesus e o meu trabalho. Você precisa de Jesus e mais o que para se sentir amado? Você precisa de Jesus mais o dinheiro? Porque o dinheiro seria uma prova de Deus mostrar o quanto Ele te ama? Jesus mais a sua família? Porque Jesus mais a sua família é a forma de Deus dizer assim: olha, eu te amo. Jesus mais o seu emprego, as realizações profissionais? Jesus e mais o que você precisa hoje para se sentir amado por Deus? Jesus não é suficiente? Não terás outros deuses diante de mim. Diante de Jesus você não pode ter nenhum outro cujo qual você deposite a sua confiança, a sua alegria, a sua força, a sua dedicação. O primeiro mandamento nos ensina a lutar contra a idolatria, meus irmãos. A idolatria dos nossos dias. Existe um panteão de deuses no nosso contexto, no nosso dia a dia, que sorrateiramente entra na nossa casa, e a gente precisa lembrar que Deus é soberano e que Jesus está cuidando do seu povo. Ele prometeu estar com o seu povo até o fim.
Ele disse que o seu povo sofreria, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É suficiente para aqueles que confiam em Jesus, que creem em Jesus, passar por dificuldades, perder dinheiro, perder família, perder todas as coisas, mas tendo Jesus, desfrutar da verdadeira paz. Quantos são os exemplos numerados no capítulo 11 do livro de Hebreus, que mostram para a gente homens e mulheres que experimentaram privações e sofrimento, mas confiavam na promessa. Jesus é suficiente para a igreja. A igreja não precisa de Jesus e mais alguma coisa. A igreja tem Jesus, a presença dele derramada pelo Espírito Santo, a fim de que eu e você tenhamos paz em meio às tribulações, satisfação, contentamento, domínio próprio, mansidão, amor, todas essas coisas derramado para que a igreja possa fluir, frutificar. É o derramar do Espírito de Deus que nos permite desfrutar dessas coisas. Jesus e mais o quê? O segundo mandamento vai nos ensinar acerca da adoração. Sim, em primeiro lugar, a gente aprende sobre soberania de Deus. Em segundo lugar, a gente vai aprender com o segundo mandamento, dos versículos 4 a 6. A gente vai aprender sobre adoração. O texto vai nos dizer: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. O segundo mandamento nos fala a respeito da adoração. O que esse segundo mandamento ensina a nós hoje? Ensina-nos que boas intenções não são aceitas por Deus. Boas intenções não são aceitas por Deus. Você pode ter um coração cheio de boa intenção. Você pode vir à igreja com um coração cheio de boa intenção para adorar a Deus. Mas eu preciso te dizer, Deus não aceita boas intenções. A maneira de adorar a Deus é a partir da palavra de Deus. Você não pode criar um modelo de adoração. Você não pode criar uma forma de adoração. Você não pode estabelecer um padrão de culto que você se sinta bem e dizer, assim, com todo o meu coração, eu me sentindo bem, Deus vai receber a minha adoração. Não, eu vou mostrar para você algumas coisas a respeito disso. Adoração é coisa séria, gente. E quando eu estou falando de adoração, eu estou falando que isso aqui, ó, culto. Culto a Deus, servir a Deus é coisa séria. A gente não pode servir a Deus do jeito que a gente bem entende. Bom, a gente vai aprender aqui mesmo no livro de Êxodo, capítulo 32, que não demorou muito para que esse povo precisasse de algum tipo de imagem para adorar. O capítulo 32 vai mostrar para a gente que foi preciso criar um bezerro de ouro. Gente, veja o seguinte, Êxodo capítulo 32 está mostrando para a gente que um bezerro foi criado, uma imagem foi criada a fim de que o povo de Deus, o povo de Israel pudesse adorá-lo, prestar culto a Deus. A gente vai aprender ao longo da história com mais gente, Abinadab e Abiú, filhos de Arão, o sacerdote. A gente aprende lá em Levítico capítulo 10, que esses dois sacerdotes foram apresentar um culto, uma adoração a Deus, foram servir a Deus. E, gente, pensa num bom coração. Eles falaram, vamos trazer um fogo diferente para Deus, vamos dar o nosso melhor para Deus, vamos acender um outro tipo de incenso. E as Escrituras vão dizer para nós que eles morreram ali mesmo. Deus os matou. Adoração é coisa séria. A gente está diante daquele que criou os céus e a terra e que estabelece um padrão de adoração. A gente aprende com as Escrituras, com Hófni e Finéias, mais dois exemplos aqui de sacerdotes,
Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, vai dizer que esses sacerdotes viviam uma vida de imoralidade, mas estavam lá prestando culto a Deus. Metiam o garfo e comiam aquela parte que era para o próprio Deus, que devia ser queimada. O texto vai dizer que o Senhor trouxe morte para eles também. Aí vocês vão falar, mas isso é o Antigo Testamento. A gente vai lembrar de Ananias e Safira também, capítulo 5 do livro de Atos, que quiseram também fazer uma adoração com os dízimos, com uma oferta. A gente vai trazer uma oferta para Deus. Qual oferta? Aquela que eu acho melhor. Cinismo. E por causa desse cinismo no culto, na adoração a Deus, eles foram mortos ali. Eu preciso dizer a você que adoração é coisa séria. E que nenhum desses exemplos que eu dei para vocês aqui, pecou no primeiro mandamento. Nenhum deles. Eles estavam querendo adorar quem? Ao Deus verdadeiro. O Deus criador do céu e da terra. Você pode até querer adorar a Deus, o criador do céu e da terra. Você pode até não quebrar o primeiro mandamento, mas se você não observar o segundo mandamento e adorar a Deus de acordo com as Escrituras, você tem um problema sério. Porque Deus não aceita a adoração pagã. Deus não aceita a adoração de corações bons. Deus aceita a adoração que está estabelecida na sua palavra. Culto a Deus é o culto que é administrado a partir da palavra de Deus. Esses exemplos que eu trouxe aqui da Bíblia Sagrada, eles não são normativos. São histórias descritivas para nós. O que significa ser um texto normativo? É que se fosse regra da parte de Deus, trazer fogo sobre todo aquele, imediatamente, sobre todo aquele que o adora de uma maneira estranha, todos nós já teríamos, sem dúvidas, sido consumidos. Não é normativo. É descritivo, mas estas descrições mostram para a gente o zelo de Deus sobre o seu culto, sobre a forma da adoração, o que deve fazer com que os nossos olhos sejam despertados para a realidade do culto e da adoração a Deus. A gente não vai, talvez, entrar aqui com uma adoração estranha e morrer imediatamente. Mas saiba que esse tipo de oferta desagradável a Deus se torna para você um salário, descrito em Romanos capítulo 6, 23. O salário do pecado, da quebra da lei é qual? A morte. É isso. Então, o Senhor Deus nos ensina a adorar. A gente vai aprender também com a Bíblia que dentro desse contexto, Elias, ele denunciou o pecado de Israel na adoração e mostrou que existiam falsos profetas em Israel que convertiam o povo a uma falsa adoração. Mas o capítulo 19 do primeiro livro de Reis, o versículo 18, mostra para a gente que Deus reservou para ele 7.000 que permaneceram fiéis à adoração. 7.000 que não se dobraram, 7.000 que permaneceram fiéis no meio de um povo que havia se corrompido. O que significa, então, a gente aprender com a perspectiva da adoração, é que a igreja do Senhor precisa permanecer observando a sua lei no que diz respeito à adoração. A gente não deve criar imagens, a gente não deve adorar estas imagens. E aí a gente aprende com o Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, a gente vai ver o versículo 15, que o Senhor, o nosso Deus, se revelou. Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. O capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, o Senhor Jesus vai dizer que Ele e o Pai são um. Quem vê a Jesus, vê a Deus, vê o Pai. Qual é então a forma de adoração correta hoje? A única maneira de você adorar a Deus é por meio da sua devoção a Jesus Cristo, da sua submissão a Jesus Cristo. Não existe outra maneira de você servir a Deus, senão debaixo do senhorio de Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador nosso. A única maneira de você servir a Deus, portanto, é por meio de Jesus. E eu quero aqui despertar a atenção de você para algo que talvez a gente não queira enfrentar. Esse tipo de mensagem que o Senhor Deus comunica e transmite para nós, ele é inclusivista ou exclusivista? Exclusivista. Dentro de um contexto em que nós nos encontramos, em que a gente tem que tolerar tudo e todos, um contexto de politicamente correto, onde a gente adora a Deus, todo mundo adora a Deus. Eu posso fazer parte de qualquer igreja nesse mundo, a gente está adorando o mesmo Deus. A gente aprende com as Escrituras que não é assim. Só existe adoração a Deus por meio de Jesus Cristo. Só existe serviço a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é inclusivista, Jesus é exclusivista. O que significa dizer que aquelas pessoas que estão fazendo o bem, vivendo a sua religiosidade, adorando a Deus, mas que não por meio de Jesus Cristo, estão se entregando a um tipo de adoração pagã, cuja qual Deus não recebe. Meus irmãos, é de fundamental importância a gente aprender os 10 mandamentos, porque isso conduz o nosso coração à adoração sincera. Por quê? Quando é que nós erramos hoje? Quando é que a nossa geração erra hoje? Porque nós encontramos esse erro na história, no próprio povo de Israel. Quando é que nós hoje erramos? Nós erramos quando nós apresentamos as nossas preferências de culto. Eu prefiro o culto assim. Eu prefiro o culto desse jeito. Eu prefiro o culto que começa a tal hora e termina a tal hora. Eu prefiro assim, eu prefiro daquele jeito. Mas a gente não lê a Bíblia para aprender a forma da adoração. São as nossas preferências que são colocadas em jogo. Quando é que a gente erra na adoração? A gente erra na adoração quando a gente coloca o eu para ser adorado. Quando a gente traz as nossas vontades aqui para um culto para a gente se sentir bem. Gente, eu não sei se vocês já conversaram sobre religião, sobre culto com pessoas do cotidiano de vocês. Mas volta e meia eu ouço pessoas dizendo o seguinte: eu fui a tal igreja, mas eu não me senti bem. O culto não é para você. Não é para você se sentir. O culto é para Deus ser adorado. É para você se esvaziar de todo o seu egoísmo e servir a Deus. É para fazer com que o seu nome, a sua imagem diminua e que cresça o nome e a glória de Jesus, e tão somente de Jesus. A gente erra quando a gente se entrega a esse tipo de adoração ou criação de imagens de Deus. A gente cria uma imagem de Deus e a gente acaba se frustrando com esse Deus que não é o verdadeiro Deus. Eu li algo que me chamou a atenção e eu compartilho com vocês. A gente começou falando sobre o primeiro ponto, o primeiro mandamento, ensinar acerca da soberania de Deus. Você crê na soberania de Deus? Eu também creio.
Quando você lida com uma criança de 5, 6 anos, com um câncer terrível, raro, e que ela morre ali diante dos seus olhos, você pensa na soberania de Deus de que maneira? Você pensa, como pode Deus fazer algo assim? Ou permitir Deus fazer algo assim? Você questiona a soberania de Deus nestas coisas? Perceba que quando a gente eleva o nosso pensamento a esse tipo de questão, em que a gente coloca Deus dentro de uma caixa que a gente pensa, Deus é bom, e tudo que acontece de mal, ou que acontece de ruim, a gente pergunta, por que Deus permitiu isso? Essas coisas colocam em xeque a nossa fé na soberania de Deus, e em segundo lugar, mostram para a gente que a gente cria um imaginário sobre Deus, que é só uma parte da revelação de Deus. Sim, Deus é bom. Sim, Deus governa os céus e a terra. Sim, Deus dá a vida e Deus tira. Sim, Deus, Ele aplica juízo. A gente não pode ficar apenas com uma parte da revelação de Deus, porque senão a gente cria um Deus limitado na nossa imaginação. E quando tais coisas acontecem, tais eventos que se colocam diante de nós na vida, isso frustra a nossa fé. Porque é a imagem de um Deus que é pequeno, de um Deus que parece não estar conduzindo a história e conduzindo todas as coisas. Mas eis que, para que a gente adore a Deus, a gente precisa, eu reitero, da própria palavra de Deus para adorá-lo. A gente precisa de Jesus. Lembre-se de Jesus, Lucas capítulo 4, os versículos 6 a 7, Satanás vem estar diante de Jesus. E quando Satanás se coloca diante de Jesus, ele mostra a Jesus, olha o que eu te darei, se você prostrado diante de mim, me adorares. Qual é a resposta de Jesus, meus irmãos? Qual é? Antes disso, está escrito. Deus, Ele estabelece uma forma, um padrão de adoração. Quando Jesus é tentado a adorar Satanás, Jesus vai mostrar que a maneira de se defender de qualquer tipo de adoração que não agrade a Deus é a partir daquilo que está escrito. É a partir da lei de Deus, é a partir do que a doutrina de Deus nos ensina sobre adoração, e a maneira com a qual eu e você adoramos a Deus não é outra, senão por meio da submissão ao senhorio de Jesus. Não adorarás, nem prestarás culto. Nós adoramos, meus irmãos, em espírito e em verdade, um Deus que se encarnou, o verbo que se tornou carne. Nós adoramos a Jesus, e nenhum outro tipo de imagem. Qualquer imagem que se estabeleça ou que queira se estabelecer sobre a sua cabeça, você precisa estudar mais sobre Jesus, ler mais sobre Jesus, para que a sua adoração, em espírito e em verdade, seja agradável diante dos olhos de Deus. E por fim, o terceiro mandamento vai nos ensinar a lutar contra a idolatria da seguinte forma. O versículo 7 nos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Bem, você já deve ter ouvido falar que a gente não deve ficar falando o nome de Deus à toa, em vão. É verdade que o contexto que a gente está hoje é um contexto de glória a Deus, aleluia, graças a Deus, em todo tempo. Brasil faz um gol na Copa, a gente dá glória a Deus. As coisas estão acontecendo no nosso dia a dia que nem tem a ver com... E a gente está, graças a Deus, sem nem pensar
e elevar o nosso coração numa sincera gratidão para agradecer a Deus. É tudo força de expressão, de hábito do nosso dia a dia. Mas eu preciso dizer a você o seguinte, que esta é uma das formas de se tomar o nome de Deus em vão. Não é apenas sobre falar o nome de Deus em vão. É também como a gente encontra. Blasfemar o nome de Deus, Levítico 24. Jurar em nome de Deus, Levítico 19. Profetizar em mentiras em nome de Deus, como a gente viu hoje em Jeremias, capítulo 23. Veja só, a gente lê lá em Levítico capítulo 2, que os sacerdotes tocaram nas coisas consagradas ao Senhor, e eles tiveram que ser mortos, porque eles tocaram nas coisas consagradas ao Senhor. E aí o texto de Levítico vai dizer no capítulo 2, que isso, a morte daqueles que estavam ali sendo apedrejados, era para que o nome do Senhor não fosse profanado. O que isso significa dizer? É que o povo de Israel, na sua conduta, na sua adoração, representava o próprio Deus. Não é apenas no falar, não é apenas no dizer que nós apresentamos ou representamos Deus, é também na nossa conduta. O que eu quero dizer para nós hoje é que nós levamos o nome de Deus além da palavra falada. Nós tomamos o nome de Deus como representantes de Deus na terra. Como que isso funciona para a gente? Como que nós falhamos neste mandamento? Escândalos, todo escândalo cometido por qualquer cristão que seja, por você, pela igreja, faz o nome de Deus ser acusado. O escândalo que você comete como representante de Deus. O preço injusto que você cobra por um trabalho, ou por um produto que você oferece, que você vende, você está representando o nome de Deus. Nós falhamos como representantes de Deus quando a gente presta algum tipo de serviço mal feito. É o nome de Deus que é profanado. Você já deve ter ouvido assim, né? Chamei um pedreiro para fazer um serviço lá em casa. O cara fez um serviço péssimo. E diz que é? Quando você faz um serviço mal feito, você como representante de Deus está fazendo o nome de Deus. É o nome de Deus que você está levando. E é o nome dele que está sendo ofendido por causa das suas práticas, porque você leva o nome de Deus. É Ele quem recebe as acusações das suas práticas. Romanos, capítulo 2, 24, o apóstolo Paulo vai fazer menção. É por causa de vocês que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. É por causa da igreja que o nome de Deus está sendo blasfemado por aqueles que não creem, por causa do comportamento dos crentes. Lembro do meu sogro, ele me contava o seguinte: quando ele era jovem, crente no Senhor Jesus, foi procurar o seu primeiro emprego, depois dele ter servido o exército. Quando ele chegou para a entrevista, dentro das perguntas que foram feitas, ele disse que ele era crente no Senhor Jesus. Na mesma hora, o homem levantou e falou: está contratado. Eu me lembro do pastor Wellington, meu pastor, dizer que quando ele foi comprar a sua primeira moto, já era pastor, isso há 25 anos, foi comprar a sua primeira moto, chegou no banco, e quando ele foi comprar a moto, ele falou qual era a função dele.
para ele conseguir um financiamento, um empréstimo. Disse: sou pastor. Na mesma hora, o banco liberou. Foi o tempo. Foi o tempo em que os crentes tinham respeito lá fora. Os crentes não têm respeito hoje, e o nome de Deus não é respeitado por causa da nossa conduta. Porque a gente reúne de domingo a domingo, mas a nossa conduta não muda. O nosso procedimento é em vão, levamos o nome de Deus em vão, e o texto bíblico vai nos dizer que Deus não vai ter nenhum de nós por inocente, enquanto fazemos o nome dele ser desonrado. Daí a gente vai ver o apóstolo Paulo no capítulo 3, dizer que tudo o que a gente fizer, a gente deve fazer como para o Senhor. Está fazendo um serviço, faça bem feito. Você está cobrando por um serviço, cobre um preço justo. Não se envolva em escândalos. Não se envolva com imoralidade. Não se deite com prostituta. Não se envolva com pornografia, com prostituição. Não faça o nome de Deus ser desonrado. Não leve o nome de Deus a esses ambientes de paganismo e de culto ao prazer. Antes, volte o seu coração para o Senhor. Que a gente experimente um novo tempo, um tempo em que a igreja seja vista com respeito. Porque homens e mulheres que frequentam a igreja respeitam o nome e a glória de Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres que se reúnem naquele lugar, eles dão bom testemunho porque eles temem um Deus, o único Deus. Atos capítulo 2, versículo 21. Atos capítulo 4, versículo 12. Vai dizer que não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. É o nome de Jesus que está sendo profanado por causa dos pseudos cristãos desta geração. Daqueles que se dizem crentes no Senhor Jesus, mas que não vivem debaixo do seu senhorio e que, portanto, não adoram a Deus em espírito e em verdade. Quebram o mandamento. Eu quero te lembrar, para encerrar, a oração do Senhor Jesus. A oração que Ele nos ensina, a oração do Pai Nosso. Se você puder, fique de pé. A oração do Senhor Jesus, você sabe. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nós devemos orar pela santificação do nome de Deus na nossa vida. Orar pela santificação do nome de Deus no nosso comportamento, no nosso testemunho. A gente precisa dos mandamentos para nortearem a nossa vida. Não! A gente não vai ser salvo por obediência aos mandamentos. Não! Nós não seremos salvos por obediência aos mandamentos. Nós somos salvos para esta nova obediência, para esta nova vida. É uma nova realidade que o Senhor não escreveu em tábuas de pedras, mas em corações de carne, e Ele derramou o Espírito dEle, para que o nome dEle fosse santificado, para que a glória dEle fosse guardada, para que as leis dEle fossem observadas. Então a gente precisa orar por isso, pela santificação do nome de Deus, pelo derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, a fim de convertê-la a uma vida de obediência, de observação dos mandamentos, cuja qual ela crê na soberania de Deus,
ela adora a Deus em espírito e em verdade. E ela de maneira nenhuma toma o nome do Senhor em vão. Não se envolve em escândalos, injustiça. Muito pelo contrário, ela santifica o nome do Senhor. Venha o teu reino, Deus. Feche os seus olhos para que a gente ore. Deus, o Criador do céu e da terra, em nome de Jesus nós invocamos o teu santo nome para a salvação, para a confirmação da salvação em nossa vida, para a sustentação da nossa vida, preservação da nossa vida em fidelidade. Aqui, Senhor Deus, a gente aprende acerca de 3 mandamentos sobre não ter deuses diante de Ti. Perdoa, Senhor, se em algum momento o nosso coração foi idólatra. A gente aprende, Senhor Deus, a não criar imagens. Perdoa se a gente quis usar a nossa criatividade, um jeito diferente para Te servir. Que o Senhor nos perdoe por isso. Que o Senhor também nos perdoe pelos escândalos, pela injustiça, pela imoralidade. Perdoa-nos por tudo isso. E em nome de Jesus, vivifica-nos, Senhor. Porque a Tua palavra, a Tua lei, sem o derramamento do Teu Espírito, é só uma lei fria. Mas na revelação de Jesus e fazendo novas todas as coisas, o Espírito nos vivifica para essa realidade, para que a gente esteja diante de Ti, para que a gente adore o Senhor do seu jeito e para que o nome do Senhor seja santificado. Venha o Teu reino sobre nós, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.